Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com a Mari. Hoje eu comecei um pouco mais tarde porque quem assim me segue, né, ou conversa comigo, sabe que eu tô passando por um problema de desregulação do sono. Então ontem eu fiquei acordada praticamente a noite toda, fui dormir às 4 da manhã e hoje já acordei às 6. Bom, vamos começar com o Pai Nosso e Ave Maria. Depois fazer a leitura do Pão Nosso de Emmanuel e depois o Evangelho. Eu queria dizer uma coisa, assim, quando a gente fala do Espiritismo, tem muitos dogmas que são pertinentes à religião. Muito saber, muito estudo. E eu acho que ninguém é todo detentor do conhecimento. Cada um tem uma visão do mesmo ponto de interrogação, né? Então, assim, de fato, eu venho estudando para poder trazer a mensagem da forma mais correta possível. E eu espero estar ajudando tanto a mim quanto a vocês. E, bom, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem lhes tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tirei uma parte, o que é o número 18, que se chama Provas de Fogo. Aqui, Emmanuel traz outra epístola de Paulo, que está assim: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As indústrias mecanizadas dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e ponderadas. Feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, o Paulo imagina que os obreiros humanos, construindo sobre um único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos para que se efetue o reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortuna, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem principalmente os também é justo o aprendiz, aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida terrena, realizadas pelas criaturas com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Eu acho muito interessante a gente falar sobre provas de fogo. Acho que tem uma música, até acho que é de avanço, não me lembro muito bem. Eu acho que o ser humano, para você modificar, para você melhorar em grande parte da sua vida ou se aperfeiçoar, você tem que passar por determinadas coisas.
Há um conto que é assim: uma mãe levou um filho para um médico, uma consulta, e esse filho era viciado em doce. E ela perguntou ao médico o que ele poderia fazer para o filho dela parar de comer doce. E ele falou assim: volte na próxima semana que eu lhe digo. E essa mãe voltou para casa sem entender, mas assim ela o fez. Voltou depois de uma semana e ele disse o que ele deveria fazer. Aí ela pergunta ao médico: mas por que você fez isso? Aí ele falou assim: porque eu também como muito doce e eu não saberia te dizer a resposta. Então todos nós estamos passando por provas de fogo. Você acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas você não sabe o que aquela pessoa está passando. A Terra, segundo a visão do Espiritismo, a gente está em uma transição planetária. A gente está passando de provas e expiações para regeneração. Então, de fato, vão ocorrer muitas coisas, muitos momentos difíceis para todo mundo, todas as famílias. Isso requer a união, porque a dificuldade, ela tende a trazer a união familiar, a união das pessoas, não ao contrário. A dificuldade, ela permite que a gente possa evoluir, porque se você passou por determinada situação ruim na sua vida, você não vai querer que aquele ser humano passe. A gente fala assim, às vezes a gente fala assim: nossa, eu passei por isso, que eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, entendeu? E você conseguiu passar. Que a gente possa conseguir passar por essas provas de fogo diária com esperança, porque a esperança, se a gente não tiver ela, a esperança de um dia melhor, do dia amanhecer melhor, do amanhã ser melhor, a gente não tem nada. Se a gente a esperança, ela é a única coisa que nos permite estarmos aqui. Porque você pode não ter fé, você pode ser um ateu, mas ele tem esperança de que amanhã, não sei, vai ter sol, amanhã vai acontecer alguma coisa. Então a esperança, ela é o que mantém o ser humano vivo. Então que a gente tenha, como diz aqui Emmanuel, que a gente tenha a esperança e, como sempre, a fé, a caridade e o amor, porque é isso que Jesus quer da gente. E é bem difícil a gente amar o próximo, né? Mas a gente vai tentando. Agora vamos abrir o Evangelho avulso. Eu vou abrir com uma mão só. Deixa eu ler aqui o tema. Um minutinho. E aí eu leio as instruções dos Espíritos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí a gente vai às instruções dos Espíritos quanto a essa passagem bíblica. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes. Aí tendeis um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com um coração tão simples e tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos disparar sempre. Ele é justo por excelência e responde a Pedro: perdoarás mais ilimitantemente, perdoarás a cada ofensa, tantas vezes quando ela for feita, e ensinarás a teus irmãos esses ensinamentos de si mesmo, que tornam uma criatura invulnerável. Invulnerável ao ataque e... Nossa, é porque tá um pouco escuro e eu tô sem o óculos. Ai, Jesus. Ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias, será mais brando e humilde de coração.
sem medir a sua mansuridade, farás, enfim, o que desejas, o que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te pagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essas respostas de Jesus como Pedro. Aplicai a vós mesmo, perdoai, usais as indulgências, sedes caridosos, generosos, prodígios até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos levantarás, e humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras, da parte daquele que do alto, esplendores celestes, vos tem sempre sobre a sua vista, prossegue com amor, na tarefa ingrata que deu do começo, faz 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendeis para ser indulgentes, por quanto mérito do perdão e por sua nada a gravidade do mal, nenhum merecimento tereis sem relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que eles não passem de simples arranhões. Não vou ler as explicações todas dos Espíritos quanto a essa passagem bíblica, porque é muita coisa, mas aqui dá pra gente já reflexionar bastante, né? Pra quem, assim, todo mundo me conhece, né, de fato, mas meu pai, ele tem Alzheimer, então ele fala um monte de coisas, às vezes, muito pesadas pra mim, eu fico muito mal. No momento eu quero xingá-lo e fazer tudo, e às vezes eu brigo com ele, de fato. Mas eu vou lá, peço desculpa, peço perdão, porque é um espírito que não está no seu atual momento de plena consciência. Assim, é muito fácil a gente falar assim, ele tá doente e tal. Todo mundo sabe que eu tenho uma irmã especial e ele também com essa doença. Então, são duas pessoas com problemas mentais. É muito difícil de lidar com isso diariamente. E ter esse fato de perdoar o tempo inteiro é difícil, mas é uma tarefa que, é o dia após dia, é estudando. Quando a gente pede paciência, Deus, você acha que Deus vai te dar paciência ou Ele vai te dar como se fosse exercícios para você adquirir a paciência? Eu sou uma pessoa muito impaciente, muito nervosa, então esse período que eu tô aqui em casa da minha mãe, eu venho aprendendo a ter a paciência, a ter a sabedoria de ouvir, de entender, de tentar compreender algumas coisas porque são, né? Porque muitas das pessoas não têm paciência com os idosos. E um detalhe muito importante é que toda casa geralmente tem uma pessoa idosa, né? Grande número de pessoas com depressão são pessoas idosas, né? Mais de 50, 60 anos. Porque é aquele momento que você não pode fazer tantas as coisas e sempre está dependendo de um, de outro. Então, que a gente possa olhar para as pessoas da nossa casa, ter mais um pouco de caridade, ter um pouco mais de amor, de afeto, de perdoar as palavras malditas por eles, porque eles já foram jovens um dia, nunca dependeu de você pra nada. E no atual momento eles precisam. Então, assim, que a gente possa ter essa sabedoria de lidar, principalmente com eles, de perdoar às vezes as coisas que eles dizem, que a gente mesmo ajudando não vai estar bom, porque eles gostariam de ser completamente independentes, não precisar dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E é isso. Essa é a minha reflexão pro dia de hoje. Eu espero que você tenha uma ótima terça-feira e até amanhã. Um beijo.